Olá, um grande abraço para você que vem acompanhando também os nossos episódios. Estamos de volta, eu, Viderlan Araújo e Marcos Rodrigues, com mais um episódio do Gazeta News Entrevista. E hoje nós vamos ter a oportunidade de receber mais um personagem da política de Alagoas, mais um personagem também presente na história do nosso estado, não é isso, Marcos Rodrigues? É verdade. E aqui o podcast a gente está tendo a oportunidade de apresentar vários ângulos da política, né? Falamos do centro, falamos da direita. Hoje é um personagem da esquerda. Vamos saber, né, como é que esse personagem vai se comportar nesta próxima hora aqui conosco no Gazeta News Entrevista. Ele que é um dos nomes mais fortes do sindicalismo em Alagoas, pelo seu trabalho à frente do Sindicato dos Urbanitários aqui no estado, chegou à presidência da Central Única dos Trabalhadores, a CUT Alagoas, foi vereador, deputado estadual por 3 mandatos e atualmente está também no seu 4º mandato como deputado federal, Marcos Rodrigues. É isso aí, ele se filiou ao PT em 1986, lá nas origens mesmo, e também pode ser chamado de sobrevivente da bancada de Alagoas em Brasília, já que dos deputados federais eleitos em 2010, só sobraram ele e o deputado Arthur Lira, que atualmente preside a Câmara dos Deputados. Aos 66 anos, ele demonstra não ter medo aí dos novos desafios na política e segue sendo um apoio forte do presidente Lula aqui no estado. Sonha, inclusive, com o Senado Federal. O personagem de hoje, aqui no Gazeta Entrevista... Se falarmos de Paulo Fernando dos Santos, ninguém sabe quem é, né, Marcos? Mas Paulão, né? Todo mundo sabe, né? Paulão do PT. Paulão do PT, que é assim que ele ficou incorporado. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, Paulão. E eu já faço essa provocação. Paulão, esse é o momento, depois de acumular tanta experiência, para você partir para uma disputa para o Senado? Você tem esse perfil? Sim, mas antes queria cumprimentar, agradecer o convite, Viderlan. Você é um profissional sempre competente, a gente já teve aí vários bons combates na comunicação. Marcos é esse amigo dileto que eu acompanho ele há décadas, dizer que é uma grande honra. Marcos, eu vejo como uma janela de oportunidades. Em 2026 nós teremos 2 vagas para o Senado. Eu tive a oportunidade de ser vereador por Maceió por 2 anos, fui deputado estadual 3 vezes, estou no 4º mandato, e você tem um desenho onde um candidato ele está pretendendo ser possivelmente vice-prefeito do atual prefeito, e quando ele coloca esse cenário, porque eu acredito que a sua reeleição terá muita dificuldade. Você fala de Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha. E você tem a candidatura do senador Renan Calheiros, uma pessoa que tem experiência, parceiro de caminhada, principalmente em relação ao PT, e o senador está no seu 4º mandato. Ele tem 32 anos de Senado e lá irá para 40 anos de Senado, sendo reeleito. E eu avalio que a gente tem que colocar o nome. Qual foi o cenário da última eleição? É preciso fazer um pouco esse cenário da última eleição. No primeiro momento, o deputado federal Max Beltrão tentou ser candidato ao Senado. Aí foi criado um mecanismo para que ele não pudesse trabalhar esse sonho. Desistiu da candidatura. A outra candidatura foi estimulada pelo senador Renan Calheiros, foi a candidatura do Maurício Quintela. Quando faltava 30 dias, essa candidatura ela se desgarra do senador Renan, não participa do palanque e, conforme previsões de alguns cientistas políticos, se tivesse 30 dias de campanha a mais, poderia ter uma mudança no processo. Qual foi o resultado eleitoral em Alagoas do resultado da eleição do senador Renan? 23% das eleições, né? Ele, de 102 municípios, ele foi em primeiro lugar em 46 municípios, né? Então, um cenário natural que vai ocorrer com qualquer partido, qualquer organização, depois de um certo tempo, é natural que você tenha um processo que na física a gente trabalha fadiga de material. Então, o nosso nome é uma oportunidade de representar isso. Primeiro, o presidente Lula é candidato à reeleição. A importância do PT ter uma candidatura colando na sua imagem, e acredito que na caminhada da vida adquirir experiência. Como dirigente sindical, logicamente, tinha um perfil, tinha um discurso, a narrativa, né?
Com o tempo você modifica a realidade da política quando você se filia e passa a ser vereador, compreendendo a relação dos poderes, né? Legislativo, judiciário e poder executivo. Acumulei experiência, né? Do ponto de vista da prudência, que é fundamental, como diz o filósofo Baltazar, compreender a correlação de força. Esse Brasil, um Brasil muito conservador, né? É preciso lembrar que o presidente Lula, no primeiro turno, ele ganhou uma população acima de 200 milhões de habitantes por 6 milhões de votos. No segundo turno, ele ganha por 2 milhões, uma sociedade ainda polarizada. E eu acredito que eu venho fazendo um trabalho proativo, né? Discutindo algumas políticas públicas que eu considero fundamentais. Hoje mesmo eu fiz uma entrega de mais 5 carros para o Instituto Federal de Alagoas. Eu tenho a honra de ser, Marcos Iderlan, o deputado que mais alocou recursos na história dos Institutos Federais do Brasil. Não é só do IFAL. Isso é importante, até porque eu fui aluno. Eu tenho uma dívida social. Antiga escola técnica, Antiga escola técnica. Eu tinha 14 anos. De 14 a 17 anos eu fiz eletrotécnica. E foi isso que fez me ingressar depois na CEAL. Fui estagiário e depois me tornei eletrotécnico. Eu entendo a importância da política pública de educação. Tenho tido também uma sensibilidade com a área da saúde, assistência social, da agricultura familiar, da luta agrária, políticas fundamentais, a cultura, que nunca tem cobertura no processo. Então a gente aloca recursos e eu percebo que existe uma polarização muito grande, principalmente entre o senador Renan e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, muitas vezes atingindo num aspecto de ordem pessoal, que eu avalio que isso tem um desgaste que a sociedade não quer mais esse caminho, e eu procuro ser proativo, trazendo emenda, discutindo Alagoas, fazendo projetos proativos, acompanhando a agenda do presidente Lula, exemplo do último que ocorreu, inauguração do 5º trecho do Canal do Sertão, na cidade de São José da Tapera, 990 casas em Maceió, enfim, a gente fazendo essa agenda, eu acredito que dá uma maturidade e é um momento para a sociedade ter uma escolha. Então, existe 2 nomes, repito, um que já tem uma visão longeva, um outro que poderá ser ou não, que, veja bem, existe uma realidade da conjuntura política do deputado Arthur Lira. Ele, nos 2 últimos anos, ele deixa de ser presidente da Câmara Federal. E existe também a reeleição do seu sucessor. Será que ele fará o seu sucessor? Mesmo fazendo, você sabe que o sucessor tem vida própria, né? Isso ocorre com experiência, principalmente de prefeitura. E as pessoas têm memória curta. E você, nos 2 últimos anos, ele volta para a planície, na realidade. Eu não subestimo candidatura. Então, a nossa candidatura é para dar uma oportunidade à sociedade lagoana que tem outra candidatura ao Senado. E eu acho que oxigena, porque como eu estou no 4º mandato federal, há uma discussão também que às vezes não é feita de forma explícita, só Paulão é candidato, aí com isso oxigena o partido. No próprio isso o senhor fala internamente. Internamente faz com que outros nomes possam ser candidato a deputado federal, né? Hoje a gente só tem uma vaga, um deputado na Assembleia Legislativa, o deputado Ronaldo Medeiros. De repente, eu não sei que poderá ter mudança para federal, isso oxigena partido. E aí alguém pode perguntar, ora, o que é que pode ocorrer numa eleição? Primeiro que eu vou lutar para ganhar, lutar com bastante humildade, mas sem medo, que foi uma coisa que eu nunca tive um pouco na minha vida, sem falsa modéstia. Poderá perder, faz parte da vida, né, Marcos? A gente não só faz política tendo um título de eleitor, mas eu percebo também que as personalidades hoje, eles estão num desgaste enorme. E acho que o meu nome, quem sabe, a gente irá trabalhar, quem sabe. Eu tenho muita fé. Para você ter ideia, na penúltima eleição eu tive 17 mil votos. Nessa última eleição eu tive quase 29 mil só em Maceió, né? E olha que é uma cidade que ainda está muito conservadora, o Lula não ganhou. Então eu estou com muita esperança, acreditando no povo da Alagoas, o trabalho que vem realizando em várias políticas públicas, colocando meu nome a serviço
e a gente trabalhar para que o PT recupere a vaga no Senado, que já teve. E você vai lembrar, claro, que foi a Luísa Helena. Então, tem uma lacuna grande. A Luísa foi uma grande senadora, eu acho que ela cometeu erro político quando rompe com o PT e com o presidente Lula, porque se ela não fizesse isso, ela já teria sido governadora de Alagoas, e ninguém tem dúvida disso. Ou seria política, né? De novo reeleito, entendeu? A gente não explorou. Muito parecido com o do Ronaldo Lessa também, né? E a gente não explorou aqui um detalhe nesse cenário. Paulão coordena a bancada, né? Então ele sabe para onde está indo os recursos e vai acompanhando também a trajetória dessas emendas, né? Isso de alguma maneira abre portas para você em municípios que você nunca teve votos, é isso também, Paulão? Sem dúvida nenhuma. Eu vou dar só um exemplo, Marcos, porque tem uma realidade do ponto de vista político partidário e tem uma realidade que você amplia quando faz sua ação parlamentar. Na questão da emenda, políticas públicas, a relação com a UNEAL, que é a Universidade Estadual, a relação com o CISAL, a relação com o IFAL, com o FAO, você tem uma capilaridade na área da saúde, com os hospitais públicos e também, a exemplo do modelo dos hospitais beneficentes, que você também aloca emenda. Eu vou dar só um exemplo para Arapiraca. Uma cidade, a segunda cidade maior do estado de Alagoas, com mais de 200 mil habitantes, e o PT, quando soma a última eleição, todos os candidatos do PT tiveram, em média, 1.500 votos. Veja bem, enquanto isso, eu como deputado federal, eu tenho em média 6.000 votos. Então essa diferença, o que é a ação, que a sociedade compreende, que a gente consegue ampliar. Então o PT hoje já teve 2 prefeitos, era o prefeito de Inhapi, o Zé Cícero, que foi por 2 vezes, mas na sucessão houve choque entre a vice-prefeita e o presidente da Câmara do mesmo partido, aí terminou tendo dissidência e o poder local voltou através da família Malta. Atualmente a gente tem o prefeito de Olho d'Água do Casado, que está no seu 2º mandato, indicando um sucessor, e o vice-prefeito de Branquinha. Mas eu tenho um relacionamento com vários prefeitos no estado de Alagoas, nessa visão que você fala das emendas. Então a gente tem uma relação com o prefeito, o prefeito de Arapiraca, né? Luciano Barbosa. Eu tenho um prefeito com Júlio César em Palmeira dos Índios. A gente tem relação com o prefeito de Viçosa, o João Vitor. Nós temos relação com a prefeita de Coqueiro Seco, a Decele. Nós temos relação com agora deu um brancozinho do... A gente está fazendo uma ponte agora com a prefeita de Novo Lino, entendeu? No processo. Nós temos relacionamento com o prefeito de Penedo, o Ronaldo Lopes. Nós temos relacionamento com o prefeito aqui de Marechal Deodoro, atualmente, né, que está saindo, terá sucessor o Cacau. Então, quando você começa a espalhar, você tem um relacionamento, mesmo não tendo filiação, a importância que tem de criar relações, abrir agenda, não só de a emenda parlamentar, abrir agenda com o ministro, determinadas pautas e também emenda parlamentar, que tem um papel singular. Agora, deputado Paulão, diante dessa votação nas eleições de 2022, você foi o 6º mais votado e reconduzido ao posto de deputado federal, com quase 4%, mais de 65 mil votos no total. Como manter essa margem, pensando, claro, em 2026, em uma chegada ao Senado, e tentar também manter essas relações internas do PT para um mesmo propósito, sem essas alternativas, agregando, claro, essas alternativas com busca também de parcerias com outros prefeitos? Veja bem, a gente fica muito no processo numérico, né? Uma eleição hoje de vereador, na minha visão, tem uma complexidade muitas vezes maior do que o deputado estadual. Exemplo, a eleição de Maceió. A eleição de Maceió, que é um tema que vocês deverão aprofundar em tese. O atual prefeito, eu estou dizendo isso porque nós temos candidato de oposição, que é o Ricardo Barbosa, que foi vereador, né? Foi advogado, profissional liberal e tal. E é um diretório estadual, um companheiro importante, e tem outras candidaturas. Mas a gente sabe o mundo real como está. O prefeito numa situação de muito conforto, com a rejeição baixa e um poder econômico muito forte. Então ele recebe um Pix da Braskem no valor de 1 bilhão e 700 milhões. Esse dinheiro é livre provimento. Ele pode ser usado em custeio, investimento ou em pessoal.
E recentemente, há 15 dias, ele recebeu mais 300 milhões daquele conflito da BRK, que ele, num primeiro momento, não queria, judicializou, houve uma decisão do ministro Toffolo, que depois foi para o Pleno. Então, ele está com 2 bilhões na mão. E a gente sabe como isso vai funcionar no processo eleitoral. Então, eu acho que vai ser uma das eleições mais complexas da cidade de Maceió, vai ser agora esse processo eleitoral desse ano. Então, eu acho que é muito mais do que majoritário. Vamos tomar como referência a eleição que ocorreu para a eleição do Rodrigo Cunha. Qual prefeito o Rodrigo Cunha tinha em Alagoas? Nenhum. Qual vereador que ele tinha? Não posso precisar, eu acho que quase nenhum prefeito. E por que ele conseguiu ser eleito? Primeiro que a conjuntura naquele momento, favorável, era uma conjuntura do anti-PT, o auge da Lava Jato, ele pega aquela narrativa, estabelece também a narrativa que ele tinha do histórico, quando ele foi deputado estadual, né, do o assassinato da mãe dele, tem todo um processo histórico. Aí foi para o campo, então, diferente da eleição dele para deputado estadual. Ele foi eleito estadual porque ele teve apoio do prefeito Rui Palmeira, teve estrutura, é diferenciado. A campanha dele para senador foi uma campanha um pouco solo. Então você chegava numa cidade de pequena ou média, a oposição votava no Renan Calheiros, a situação no Benedito Lira, ou o contrário, ninguém votava em tese as forças políticas no interior no Rodrigo Cunha. E de repente tinha lá um comerciante. Tem o Marco Rodrigo, que é o dono da farmácia. Aí de repente está votando em quem? Ele tinha autonomia, não dependia do poder local. Rapaz, eu vou votar no Rodrigo Cunha. Fulano e tal, eu sou o dono da padaria e tal. E de repente, quando ele fazia passeata, a carreata, no primeiro momento, juntava 10, 15 carros. Quando veio o resultado da urna, em algumas cidades pequenas e médias, ele ficou em primeiro lugar. Ele foi o mais votado. Por isso que a diferença da campanha de majoritário. Quando a Heloísa foi eleita com Guilherme Palmeira, aliás, contra o Guilherme Palmeira, que era o senador, e o Ronaldo Lessa foi candidato com ela, quantos prefeitos apoiavam a Heloísa? Quase nenhum. O que foi que ocorreu? Um esgotamento do material, a lei da física. Chegou um momento que tem um esgotamento material. O tempo que Suruagi, né, que já faleceu, Guilherme Palmeira, que já faleceu, estava no poder, chegou um momento que a nova geração nem conhecia ele. Então imagine o cara que está votando pela primeira vez, não é? Então você tem um senador que está há 32, 40 anos, como é que ele vai conhecer? Às vezes nem conhece, não tem relação do trabalho realizado, uma nova geração. Então ela pegou essa mudança que foi a lei da física. Então eu estou apostando um pouco nisso. Eu acho que esse tempo... E qual é a diferença que esses atores estão fazendo do ponto de vista estrutural para mudar Alagoas? Né? Então você não tem grande diferença nos atores. Exemplo, vocês vão lembrar, vocês dois são mais jovens, que tinha um cara conservador ligado à ditadura militar, que foi governador da Bahia, e na realidade foi o grande coronel da Bahia, chamado Antônio Carlos Magalhães. ACM. Você podia discordar do que o ACM fazia, mas uma coisa a gente não podia discordar, até a oposição reconhecia. Ele era um leão para defender os interesses da Bahia. Ele criou a expressão ciscar para dentro. Né? Ciscar para dentro. Então eu percebo o seguinte, a gente está vivenciando também uma disputa, inclusive do ponto de vista de crítica nas redes sociais, de atores políticos que estão num patamar maior, no campo de vista, até do campo de vista do campo pessoal, do que em defesa de Alagoas. É isso que eu fico imaginando. A pergunta é que a sociedade quer isso, que a sociedade quer, então é por isso que eu estou também numa fase mais proativa, entendeu, Marcos? No sentido de trazer emenda, levantar. Seu discurso você está além do PT, eu acho, né? Está muito além do PT, você tem uma visão de centro, você entende a realidade progressista, e é exatamente o que me dá conforto para lhe fazer essa pergunta no momento.
O PT hoje integra o governo Paulo Dantas, tem compromisso com esse grupo político desde a eleição do ex-governador, hoje ministro, Renan Filho, ministro do governo Lula, ministro dos Transportes. Está construindo um outro caminho. O senador Renan Calheiros, personagem importante para o PT, desde aquele problema lá envolvendo o mensalão, quando o Renan era presidente do Senado, soube contornar, segurou Lula na presidência, talvez essa relação política venha consolidada a partir dali. Mas hoje, o cenário na capital é outro. Ele não tem mais o perfil progressista que elegeu Ronaldo Lessa. Ele não tem mais a realidade progressista que colocou duas mulheres de esquerda numa disputa para a prefeitura. Hoje há uma polarização, Paulão, que você acompanha ao seu olhar, e é isso que eu quero te provocar, que faz o PT ser mal visto pelo eleitor do JHC, que talvez dê esse conforto que você fala a ele na pesquisa e que ignore a candidatura do Ricardo Barbosa. E, ao mesmo tempo, o PT vai para uma disputa com o perfil total de esquerda, sem se aliar com o MDB, com o Rafael Brito, que até teve uma votação boa para federal, mas peca pelo cai, né, do desgaste que o MDB tem na capital por esse eleitor hoje que se diz de direita. Os vereadores colocam lá, né, sou vereador de direita. Antigamente a gente não tinha isso. Então, essa polarização que deixa o PT menor do que já foi, não é um prejuízo para o processo eleitoral ou faz parte também enfrentar essa maré contra? Como é que Veja bem, primeiro que a gente tem que ter oportunidade e dar essa oportunidade ao eleitor de ter alternativa. O ano passado, mais ou menos no mês de agosto do ano passado, preocupado com essa situação, acessando pesquisa, percebendo que o prefeito, na época, estava com um percentual acima de 50%, o desgaste pequeno, a capacidade de redes sociais, né, que ele é mais jovem, começou a trabalhar em redes sociais com muita capacidade desde que foi deputado estadual aqui em Alagoas. Estadual? Foi, né? Deputado estadual, isso. Enfim. Ele tem uma rede de rádio, todo mundo sabe que a família dele controla uma rede de rádio, todo dia ele se comunica, consegue compreender, consegue adentrar um segmento religioso, né? Uma parcela desse segmento religioso, que é o segmento evangélico. E, além disso, essa relação dos vereadores com essa estrutura muito forte em Maceió, onde cada vereador, na maioria, você tem hoje em dia ONGs, OCIPs, fundações que fazem um trabalho que deveria ser da prefeitura. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês dois usam óculos de grau. Se você for a um posto de saúde, uma UBS de Maceió, possivelmente você não tem um oftalmologista para fazer o receituário. Mas as fundações ligadas aos vereadores têm. Eu não vou fazer nominata, todo mundo sabe. Isso o quê? Porque é uma terceirização proposital da prefeitura, alocando recursos para essas fundações, e eles têm esse controle e isso é traduzido no voto no final, no processo eleitoral. Então, preocupado com isso, eu procuro o senador Renan, né, que ele sempre, até hoje, é o grande estrategista do MDB a nível de Alagoas e do Brasil também. Ele disse, senador Renan, como é que você está vendo esse cenário de Maceió? Estou muito preocupado. Estou preocupado, inclusive, o cenário, a probabilidade do atual prefeito ganhar no primeiro turno. Não era importante a gente ter candidatura com a unidade de ação, uma candidatura única, mais forte, para canalizar recursos, ter um meio de estratégia de marketing correto, unidade política, etc. À frente, né? Que a esquerda sempre fez. Aí, não, Paulão, precisa não. Resposta do senador Renan. O importante é a gente horizontalizar. Quanto maior o número de candidatos, melhor. Tem certeza? Tenho, porque a gente já fez isso no passado. Senão, a conjuntura muda, o tempo muda, a geografia muda, o perfil muda. Será que a estratégia no passado que deu certo é exemplo do Djalma Falcão, quando ele foi eleito, ganhando da situação? Foi a primeira vez que a oposição ganha, né? Pós-ditadura. E a última que o MDB e depois ganha. Houve a divisão com o Ronaldo Lessa. A gente isso. precisa levantar. Depois eu falo sobre isso. Uhum.
E aí, não, tudo bem. Aí foi quando a gente começa a fazer discussão. Meu nome foi citado o nome de uma colega de trabalho de vocês, trabalho não, de jornalismo, a Elda Miranda, a grande companheira, e do Ronaldo Medeiros. Aí eu compreendi que o momento era para novas lideranças, até nessa perspectiva de Senado. Então, meu nome foi citado, eu retiro. Você já encarou esse desafio em encarou outro e momento? apoiei o Ronaldo Medeiros para ser o candidato. Isso em agosto ou setembro do ano passado. A Elda depois retira a candidatura e o Ronaldo caminha setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ele retira a candidatura. Então ocorreu um fato que deu um certo choque interno. Foi quando o Ricardo, que estava preparado para ser candidato a vereador, compreendeu esse cenário e o nome dele foi aprovado por unanimidade, que é uma engenharia que no PT não é tão fácil, né? E a nacional também. Só depois disso, Vidalan, é que a candidatura do Rafael Brito é lançada. Veja bem, até agora ele está isolado. Em tese, o PSB pode ir, mas só o MDB está sozinho. No caso da candidatura do Ricardo, a gente já tem 3 partidos que fazem parte da federação. PT, PCdoB e PV. E agregamos há pouco, vai completar 15 dias, a vice do Ricardo, que é Eliane do PSOL, que vem com a rede. Então a gente já tem 5 partidos. Do ponto de vista da unidade da encorpação, está maior. Mas como é que andam essas pesquisas? Eu tive acesso a uma pesquisa em março que não foi registrada, mas há 15 dias atrás eu vi uma pesquisa que foi registrada. O JHC acima de 50%, com a margem de rejeição baixa, isso é muito preocupante para a oposição, e vi o número do Rafael Brito com 4%, o Lobão com 3% e o Ricardo com 1%. Isso caracteriza o quê? Um empate técnico, porque na matemática, na questão da estatística, é mais 3 ou menos 3. E foi isso que deu margem a semana passada ao senador Renan ligar para mim querendo bater um papo comigo. E a gente almoçou. Eu fui lá, inclusive, no Senado, no próprio gabinete. O cardápio estava a eleição municipal. O cardápio municipal. A sobremesa eu não sei, mas o cardápio principal... Querendo levantar essa situação, isso. A probabilidade de fazer uma aliança onde o PT seria vice. E aí mesmo sendo maior, mesmo tendo uma composição maior. E aí eu vi o senador e depois eu fiz a lembrança. Vamos fazer aqui, voltar um pouco o tempo histórico. Você está lembrado que em agosto a gente discutiu que era uma candidatura importante de unidade de ação? Tô. E você disse assim, por que você não queria de jeito nenhum que fosse uma candidatura única? E vou mais ainda, Renan. Eu acho que poderia ser fora do PT. Eu vou dar um exemplo. O Rui Palmeira, que agora vai ser candidato a vereador, ele estava na pesquisa em agosto com 8% a 10%. Exato. E por que o governo, que ele é governo, ele não foi o nome? O isolou, ele foi isolado. Estava como secretário. Inclusive o presidente da Assembleia tinha simpatia pela candidatura dele, que tem uma relação com o governador. Não entendi porque vocês isolaram o Rui Palmeira. Outra pessoa que é deputado estadual, um médico querido, que tem um perfil de classe média, transita na sociedade, Zé Vanderlei. Por que o Vanderlei não podia ser esse nome mais leve? Aí tal. O Rafael é meu amigo, companheiro de parlamento, meu colega de bancada federal, mas na última eleição, Renan, ele teve 14 mil votos em Maceió. Eu tive quase 29 mil votos em Maceió. Aí a pergunta não quer calar. O nome da gente podia ter sido lembrado. Aí eu pergunto, o nome só pode ser do MDB, tem que ser Rafael? Então a probabilidade de fazer unidade agora é muito difícil. Tá difícil. Muito difícil. Dentro dessa composição. Eu defendo a tese que o PT tem que ter candidatura, que é a candidatura do Ricardo com a vice Eliane, e a gente vai para a luta. No segundo turno a gente se encontra, não é? O Ricardo indo para o segundo turno, espero que o Rafael dê apoio. Se por acaso o Rafael para o segundo turno, a gente vai apoiar o Rafael. Essa horizontalização que foi citada nesse diálogo com o senador Renan Calheiros, isso, para deixar claro para o nosso internauta telespectador, não é uma defesa ao laranjismo, não é isso?
Da candidatura do PT? Não, pelo do contrário. PT não. Do de PT outras não, candidaturas. De outras candidaturas. A pra gente deixar perguntou claro. isso ao Lobão. O Lobão foi quem inventou essa palavra laranjismo. Porque o Lobão também é candidato, tá na base de aliados do MDB, né, do governador Isso. Paulo Dantas, é candidato lá pelo Solidariedade, e a gente fez a provocação, elogiou essa expressão, laranjismo. É por agora isso que ele está Pergunto recuperando isso, isso. deputado, Não, veja para bem. esclarecer, porque na verdade tem lideranças de outros partidos que já chegaram a afirmar de uma maneira muito clara que se lançassem outros nomes, cada partido que defenda a ideia de que cada um possa ser lançado pelo próprio partido, enfraquece a imagem do atual prefeito de Maceió, JHC. Ou Então, seria por isso que eu essa a tô perguntando. estratégia? Não, veja bem, no mês de agosto do ano passado, essa era a estratégia que o principal formulador do MDB de Alagoas, que é o senador Renan, defendia. E que foi Várias assim, né? candidaturas, né? E aí até eu tive questionamento sobre isso, na formulação que eu fiz agora. Aí depois que o PT lança, está consolidando, indo para a rua, aí agora quer que o PT seja Recue, visto. né? Aí o PT ser visto por dois aspectos. Tempo de TV, pessoal, a gente está Isso. lidando, Isso. e a imagem do presidente Lula. Aham. Então, se tiver de ter o tempo de TV para discutir, até porque o PT, com todo respeito à candidatura do MDB, a gente tem uma visão de Maceió diferenciada. Então, tem políticas públicas que o PT tem uma visão diferente do MDB, entendeu? Com um grau até de mais radicalidade. Então, quando a gente discute naquela visão clássica da antiga Grécia, a cidade partida, ela é uma cidade partida. Ô Paulão, isso não é um racha, isso é uma divergência de contexto De político formulação para a eleição. Não é um racha. Não, né? não. E A formulação base de planejamento, exemplo. Mas Se a você- base está mantida. Veja bem, se você pega do centro de Maceió até Jacarecica, você tem o IDH da Dinamarca, Isso, um dos maiores do mundo. isso. Você Você vai para tem aqui o IDH idêntico ao Distrito Federal. Mas quando você adentra alguma rua de Maceió, não precisa ser nem os grotões, você tem os países mais pobres da África. A menor cobertura de atenção básica da saúde das capitais é Maceió. É o exemplo que eu dei do oftalmologista. Você chega nos postos, não tem medicamentos, não tem pessoas que dêem resposta à sociedade. Era a menor cobertura de creche do Brasil até hoje. Você vê que foi feito estudo agora, Maceió aparece com um dos piores índices na educação. Então a creche é uma ferramenta fundamental para você fazer com que aquela mãe solo, mesmo a mãe com família estruturada, mas que vai sair uma empregada doméstica que às vezes não tem como deixar seu filho, não tem um parente, etc. Ele vai botar o filho na creche, pega no final do dia. Esse garoto tem motivação cognitiva, sensorial, do ponto de vista proteico, etc., para ter qualidade de vida. E cadê a creche? Porque a visão do atual prefeito é elitizada. Ele trabalha com a Disneylândia. É importante a Ponta Verde. Claro, não tem uma crítica a isso. Movimenta a economia, tem um papel no turismo, mas não pode ser só isso. Você tem outras questões. E as estruturas que tem, só tem quando o governo federal vem para cá. Exemplo, essas 990 casas que foram inauguradas foi pelo governo federal Lula. O prefeito está com 12 bilhões na conta. A Braskem cometeu o maior crime ambiental urbano do mundo. Sem falsa modéstia, quem criou essa terminologia fui eu. O maior crime ambiental urbano do mundo. Aí você tem toda a estrutura da saúde mental destruída, porque o Luiz Pernambucano saiu para o tabuleiro, o Zé Lopes foi desativado, a outra Miguel Couto desapareceu, a Portugal Ramalho, que é o hospital público, já está com rachaduras, e até hoje você não tem um processo de alternativa concreto, tem formulações onde vai colocar essas pessoas que têm problema relativo à saúde mental. O prefeito à deriva do processo. Então, veja bem, esse debate cru, difícil, eu acho que nem todo mundo quer fazer parte, até que fazer parte dos governos anteriores, né? E aí vem uma discussão, ora, será que é importante haver essa divisão? Ela já ocorreu. E eu vou dar o exemplo, o Ronaldo Lessa. O Ronaldo Lessa tinha um sonho de ser vice do Teotônio Vilela.
o MDB colocou o vereador que faleceu, chamado Marcos Vasconcelos. O Ronaldo não estava motivado para ser candidato a prefeito em 92. O PT chegou junto, fez uma parceria apresentando a professora de enfermagem de UFAL, Luísa Helena, e devido a esse esgotamento, essa fadiga de material que ocorria na época do domínio Suruagi, Guilherme, tal, 30 anos, 40 no poder, a sociedade apostou no novo, elegendo o Ronaldo Lessa e a Luísa. Claro que naquele momento também teve o Fora Collor, que teve um papel fundamental. Isso contagiou. Ele relatou aqui. Agora, depois, em 96, a gente teve 2 mulheres de esquerda. E o PT cometeu um erro naquela visão mais sectária daquele momento, e a Luísa contribuiu para isso. Ela podia ter sido a candidata de unidade do Ronaldo. E como não teve, o Ronaldo lança a candidatura de Kátia, que é uma pessoa que eu tenho uma relação pessoal, gosto muito dela, mas foi a candidata. As duas foram para o segundo turno e a Luísa perde para 1%. Né? Então eu estou colocando, mas era uma conjuntura que você ainda não tinha uma pessoa que dizia assim, eu sou de direita. Agora, Alagoas, nessa época, Viderlan, e você Sim. que já era apaixonado por rádio, já tinha a chance de Com começar certeza. a trabalhar, né? Por ser jovem há mais tempo que você. O Paulão é mais jovem que nós dois juntos. Juntos, Né? Vamos falar desse contexto. Mas era uma situação onde o rádio AM ocupava um papel que o WhatsApp e a fake news e a internet, e o Instagram e o Facebook ocupa hoje. Porque o debate estava no rádio, o debate estava ali com as lideranças comunitárias, né? Você conhece, ia nos bairros, enfim, era Isso, cobrado, é verdade. ou cobrava, ou denunciava. Hoje, você tem a juventude, que é uma parcela significativa votante, e uma classe média que aderiu a isso aqui como sendo, né, em alguns casos, não, sem qualquer comparativo, mas como uma bíblia digital, né? É como se, para alguns, o que sai aqui é a mais pura verdade. Essa velocidade e esse Brasil e esse mundo que você, como um cara que lê, que estuda, que pondera, que faz a visão dialética da realidade, constrói, desconstrói, hoje isso aqui derruba, ou elege. Promove ou derruba? Ou derruba, já aconteceu. Então, enquanto essa conversa ainda está nesse ritmo, os caras estão bombando, Paulão. As pesquisas tracking, que é essa que ele fala que não foi registrada para o TRE, Sim. para o público, é a pesquisa que diz que pode ter primeiro turno em Maceió. Pela primeira vez, né? Ou seja, a eleição pode ser decidida decidida no em primeiro turno. Então, quer dizer, o Paulão, que faz a análise e que em algum momento ouviu o senador Renan, que propôs isso, ou vai se impor, ou na reta final, o PT tende a ser puxadinho do MDB. Você não teme isso, não? Não. É por isso que eu defendo a candidatura própria, né? Claro que o PT é um partido de caráter nacional. Ele é um partido que tem instâncias municipais, estaduais e nacional. Mas eu entendo que esse desenho está muito consolidado. Inclusive, eu tive, na hora que a gente discutiu e lançou o nome de Eliane, eu estava no interior, fazendo outras agendas, aí eu informei ao Boulos. Boulos é meu amigo, meu colega deputado federal, ele ficou muito feliz. E tive a oportunidade também de falar com a presidente Gleice Hoffmann, ela também sobre esse desenho. E um fato curioso é que esse jovem aqui, no passado, ele foi de uma tendência chamada convergência, que Ricardo Barbosa também foi. O Ricardo, o Marcos, ele foi chefe de gabinete do Lindenberg. Do Lindenberg. Então o Lindenberg foi muito feliz. Então eu acho que existe uma sinergia Que contribui para a que candidatura. contribui para isso. Então, eu acho muito difícil. Impossível. Na política não é. A gente tem que aguardar, depois, com o tempo, a gente está aprendendo, entendeu, Zé? Claro. Que às vezes ocorre alguns fatores. Mas a candidatura está consolidada, está trabalhando. A gente tem que respeitar os adversários, fazer uma proposta proativa, firme. Tem que ter um trabalho de base, nucleação muito forte. E você trabalha agora. Você levantou uma questão que é um paradigma do mundo, que é a questão das redes sociais. Da né? rede Então, social. existe um livro agora de um grande escritor de origem judia, o Hariri, Origem da Humanidade. É um dos best-sellers do mundo. E aí o que é que ele já é um pouco antigo, mas é interessante esse livro.
O nexo causal do livro, ou seja, a espinha dorsal do livro é a fofoca. A fofoca, ela existe desde o tempo das cavernas. Pensei que você ia falar da Bíblia. Não, fofoca. Você vê o que é um Big Brother da vida, que tem na Europa, nos Estados Unidos. Fofoca. Então, de repente, eu estou em casa e vou assistir a vida dos outros. O que é que o cara está fazendo debaixo do edredom, mergulhando na piscina? Isso é falta de que... Mas você tá por dentro, cara. Sim, porque a gente vê. Eu estou levantando... Contexto, né? Foi assessoria, não? Você não, mas é um mundo real. Veja bem, você transfere sua vida e transporta para isso, entendeu? Então, esse processo, o pessoal da neurociência, eles descobriram junto com os políticos. Então, quando ele chega nos Estados Unidos na disputa com a Inglaterra, da Libra, né, ele não entrou na Primeira Guerra, a Inglaterra entrou muito fortemente e tal, e começou a descapitalizar eles. Como é que eu consigo fazer a cabeça das pessoas sem precisar de fazer guerra? A guerra híbrida. Aí ele inventa o que? O cinema. Ele cria uma fantasia do cinema e começa a levar aquela ideia americana que ele queria para o mundo. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sou de uma geração jovem, garotão, que você tinha filme de faroeste, cowboy. O bandido era o índio. Como é que o índio é bandido que é o dono da terra? E o opressor é o mocinho. É a mesma coisa. O português, que é o bandido que invadiu as terras dos índios, ele passa a ser o mocinho. Aí outro exemplo, já mais perto de vocês. Quando teve a guerra do Iraque com os Estados Unidos, foi criado um personagem chamado Rambo. O Rambo foi um personagem criado na Guerra Fria proposital, para dizer o vilão quem é. O vilão são os árabes, os bandidos. E a gente pensa que não, o cara começa a assimilar isso no cinema, nos games, nos jogozinhos, é a chamada guerra híbrida. Você não precisa estar matando o outro, fazendo guerra. Você vai fazendo a cabeça das pessoas. Aí você traz a Universidade de Harvard para o Brasil. E aqui no Brasil ela tem uma sucursal chamada Fundação Getúlio Vargas. Você está dentro da estrutura do Sistema S. Aí uma palavra nova, bonita, que é válido, mas tem que ponderar. Empreendedorismo. Aí você pega um jovem negro, pobre, da periferia, que vai entregar aplicativo, às vezes numa bicicleta, ganha R$2. Esse cara, muitas vezes, votou no Bolsonaro. Porque o sonho dele acha que amanhã ele pode ser um Abílio Diniz. Com o discurso. Então, veja, a cabeça, a narrativa que é feita. Aí quando você entra no campo teológico, ora, você tem a Igreja Católica funcionando até um determinado momento, quando chega uma figura que foi fundamental na Europa, chamada Lutero, e a Igreja Católica proibiu o rico de entrar na igreja. Era proibido, era pecado. Era o 8 pecados capital. Aí o Lutero disse, não é pecado ser rico, não. Aí inventou a teoria da prosperidade. Aí você vê os novos pentecostais usando com capacidade a igreja e colocando o dízimo, enfim. Então a gente está num processo complexo. Além disso, o que é que ocorre com o jornal? Qual o jornal escrito que está aqui em Alagoas? Só tem um. Boa, a parte que ele vai chegar na imprensa. É a Tribuna. Veja bem, a Tribuna, só ela que tem impresso. Aí você faz hoje, eu discuto hoje, o jornal vai imprimir um amanhã. Ora, eu só vou ter a notícia do hoje e amanhã. A TV ainda é tempo real. Agora, a TV, ela lhe empreende em alguns horários. Aí eu vou assistir o Jornal Nacional, que é o mais famoso. Aí eu tenho que chegar às 8 horas. Não é? Só que tem um fato que a gente não percebe. É a liberdade que tem nos meios de comunicação do smartphone. Então, o smartphone eu vou ler a hora que eu quiser. Eu vou ler de manhã, à tarde, de noite. Eu vou assistir o filme a hora que quiser. Eu não vou seguir a programação da TV. E até produzir. Eu posso produzir. Então, quando eu dou a liberdade, esse cara que muitas vezes não tem conteúdo nenhum, bizarro, ele acha que é o cientista político, começa a opinar tudo e coloca as mentiras. Aí a pergunta, o nome, porque todo mundo fica fake news, americanizando, né? Esse processo, as mentiras, pessoal, sempre existiram. Faz parte do ser humano. Se tiver 2 seres humanos na Terra, só precisa 2, vai ter fofoca.
Se tiver 2, vai ter fofoca. Então, hoje em dia, você tem potencializado em tempo real. Aí o que é que faz os Estados Unidos na eleição do Trump? Entra um cara chamado Steve Bannon, que compreende esse processo, vai para a Universidade de Cambridge e diz assim: fulano, você de TI, eu quero que vocês analisem o processo do algoritmo e traduz isso para mim, para a política, porque antes tinha no comercial. O que ocorre no teu smartphone? Quando você faz uma pesquisa procurando saber o preço de um sapato, você já percebeu quantas mensagens de sapato você recebe? Aquilo é o algoritmo. Pesquisar só quando fala. Aqui já só quando fala. Veja bem, você falou, é o algoritmo, recebe, o robô entra em ação e fica mandando mensagem. Exato. Aí o que é que faz o Steve Bannon? Steve Bannon já tinha sido militar, estrategista, um homem rico, de direita, com formação teórica. Foi preso. E ele vai e disse: eu quero. Aí a universidade, ela estabelece e contextualiza e coloca isso de uma forma simples. Pessoal, é preciso lembrar, quem inventou a internet? Quem inventou a internet foram as Forças Armadas Americanas. Foi um capitão da Marinha Americana. Quando eles perceberam que a internet, se ficasse estatal, ela ficava bichada, aí disse: não, a gente vai ter que ter uma ideia interessante. Pegou os jovens, financiaram o Vale do Silício, aí foi Bill Gates, foi Steve Jobs, o Mark mais recentemente. Se você pegar aquela moçada do Vale do Silício, todos são de direita. E eu estou dizendo direita numa visão da economia, porque o pessoal gosta de trabalhar costume. O que é que diferencia esquerda e direita? É a economia. O cara de direita, ele não acredita no Estado. Ele não acredita no Estado. Por que eu sou de esquerda? Porque eu acredito no Estado. Tem que ter políticas sociais. Isso é um aspecto geral, deputado? Não, geral. Isso é fundante, é princípio. Esquerda e direita esquerda. Faz parte da origem humana, é isso mesmo? Não é a origem humana. Isso foi na Revolução Francesa. Certo. Na Revolução Francesa, o pessoal que tinha uma visão social sentava à esquerda da mesa. Quem era de direita, ela era de direita, então já foi desde a Revolução Francesa. Entendeu? Então, quem é social? Então, a gente defende o Estado, defende a Universidade Federal, defende FAO, defende posto de saúde, defende estrada pública e tal. A direita não. A essência do debate deveria ser isso, pessoal. Quem é de direita não pode estudar na universidade. É incoerência. Ele tem que estudar na Universidade Federal, a pública, aliás, privada, porque ele não acredita na universidade. O cara de direita, ele fala um discurso contra o imposto. Aí eu pergunto: se não tiver imposto, como é que vai ter estrada? Como é que vai ter Universidade Federal? Tem que ter imposto, tributos. Essa é a essência. Mas eles colocam que eles fazem um debate para trabalhar o processo semiótico, não é? Da disrupção cognitiva. Ele trabalha o cérebro da pessoa. Aí ele trabalha a emoção. Se for trabalhar a economia, não pega bem. Aí eu vou para a pauta de costume. Pauta de costume é detalhe nesse momento, entendeu? Se fulano tem uma orientação X ou Y, isso é só para mascarar um pouco, entendeu? E você pega e cria o que a gente chama de manada, que é o voto coletivo e, de uma forma pejorativa, a boiada. E aí, como essas pessoas, às vezes, não têm um processo do intelecto mais aprofundado, você tem que trabalhar o sistema do ponto de vista das emoções, que é o processo da religião. Foi essa reação que o senhor está colocando, deputado? Mas não é de hoje, não. O Bolsonaro, por exemplo, a presidência Bolsonaro do país? usou já exemplos que ocorreram no mundo. Quem foi Adolfo Hitler? Adolfo Hitler era um cabo do exército. E a discussão se ele era alemão ou era austríaco. E quem é o pai de Adolfo Hitler? Havia discussão, tinha todo um processo complexo na vida do Adolfo Hitler. Então, o que é que ele fez? Como ele era um grande orador, ele entrou num primeiro momento num partido similar a um partido de esquerda. Mas depois ele viu que não era. Aí a estrutura de poder percebeu que era necessário trabalhar aquela figura chamada Adolf Hitler, um cabo do exército. Quem foi que apoiou Adolf Hitler? A Volks, BMW, a Bayer, a Igreja Católica, uma parte da igreja, o segmento evangélico, uma parte dos judeus russos. Ou seja, foi o sistema
que deu condições para ele chegar e criar aquele modelo que o mundo todo conheceu. Mussolini, a mesma coisa. Era um cara do povo. Depois cometeu todas as atrocidades. Então, o papel, ele tem um papel na economia, mas tem também um papel no religioso. Que você consegue aquelas pessoas totalmente pauperizadas, chega no momento que tem um suporte. Então, eu estou colocando... Então, a experiência, quem foi o Bolsonaro? O Bolsonaro, eu estou no 4º mandato, ele foi colega meu 2 mandatos. Era um deputado medíocre, fraco, covarde. Não usava a tribuna, não tem um projeto representativo. Mas ele conseguiu estabelecer uma linguagem que naquele momento ele provocou que os outros tinham medo, que é o que o Marco falou. As pessoas não tinham coragem de dizer que era de direita, que era conservador. Depois de Bolsonaro, as pessoas estão assumindo. Eu sou de direita. A cidade está dividida, ou pelo menos o país, né? A cidade já escolheu um lado, ou pelo menos para fotografia de momento. Paulão é experiente, sabe? A então, pesquisa esse tá dando processo como quebrar isso. O que você falou é uma análise teórica, histórica, aprofundada, não vai ser desconsiderada, mas se eu só quebra com a educação. E educação, a política pública de médio e longo prazo. Certo. Então, para você o processo eleitoral não chega. Não chega. Então a esquerda perdeu, seja com quem for a eleição? Não é a esquerda perdeu. Ela não está num momento confortável. E numa realidade de Maceió, se você pegar as 27 capitais dela, você quase que não tem representação de esquerda. Então, o único local que está na frente, em primeiro lugar, é o estado de São Paulo. O estado não, a capital, desculpa, São Paulo. Com Boulos. Com Boulos. E com detalhe, lá é o 3º PIB. Sabia disso ou não? Sim. O primeiro PIB é o governo federal. Isso. O segundo PIB é o estado de São Paulo. O 3º PIB é a capital. E o segundo estado, que é Minas Gerais, está em 4º lugar. E o deputado federal mais votado foi o Boulos. Aí veja bem, o Boulos está bem. Eu acho que ele vai chegar no segundo turno. Quando chegar no segundo turno, essa direita, o centro e essa direita... vai fazer tudo por Boulos não ganhar. Então Maceió está fora da jogada. Vamos acompanhar a eleição de São Paulo. Não é que está fora da jogada, não é isso. Eu estou falando o seguinte. É porque eu tenho que insistir. Não, rapaz, mas Boulos... O meu ponto está dizendo que eu tenho que insistir na eleição municipal. Mas vamos lá. A gente só vai para representar a eleição ou vai para tentar ganhar? Vamos lá. Aí eu tenho algumas considerações. Veja, eu estou colocando essa realidade das 27 capitais é a cidade de São Paulo. Eu vou trabalhar aqui ao lado. Né? Pernambuco. A gente não terá a candidatura do PT. Vai ser apoiando o Mas o Lula interviu lá há muito tempo e tirou o PT da jogada. Eu sei, eu estou falando... O Lula pode intervir aqui e botar o PT ao lado do Jota para não sumir e fazer com que, na mediação para 2026, apoie Arthur Lira, talvez tire a sua candidatura para o Senado e garanta um espaço para o PT e o MDB na gestão JHC, ou isso é um delírio? Não, é delírio, é delírio. A pergunta do Marcos, ela está acrescentada, deputado, só para poder acrescentar. Uma intervenção, num caráter de intervenção. O governo Lula 3, hoje, é um governo que o senhor classifica de esquerda, centro-esquerda, com essa união já confirmada aqui em Maceió, com participação de Arthur Lira. Acredito que é essa também a cereja que faltou. Com o perfil do palanque que a gente analisou. Veja bem, o governo do Lula 3 é um governo de centro-esquerda. Agora, veja bem, política é a arte do possível. A gente não pode viver só do sonho e da utopia, né? Então, no caso, o que foi que ocorreu com o Lula? O Lula foi eleito, mas a sociedade elegeu somente no campo de centro-esquerda 130 deputados. 513 no total. E eles têm maioria absoluta. Ou seja, tem mais de 310 votos para modificar, inclusive, a nossa Constituição. Quando você chega no Senado, você tem 81 senadores. No campo de centro-esquerda, a gente só tem 11. Isso é muito complexo. Como é que você governa? Você governa com essa realidade. Então, Arthur Lira, concordando ou não com ele, e acho que a relação histórica do PT local, do PT nacional do Lula, é mais com o MDB, com o senador Renan. Mas o Arthur Lira é o presidente da Câmara, legitimado. É o único cara no Brasil que tem poder de colocar o impeachment. Não é o Senado, que a gente fica imaginando que é Senado ou Supremo.
é ele que coloca ou não impeachment na mesa. É ele quem garante a governabilidade, né? Então você tem que discutir esse mundo real. Quem foi que votou na sociedade? Aqui em Alagoas ele teve mais de 200 e poucos mil votos. Em Maceió ele teve poucos votos. Metade do que eu tive. Mas ele teve... Como fez isso? O orçamento secreto... 219.452 votos. Então, veja bem, uma sociedade que votou. Então, na hora que você vota, tem um perfil idêntico a ele, de conservadorismo. Então, a gente está vivenciando, como disse o Marco, um momento de conservadorismo. É por isso que a gente tem que discutir a tática, determinadas pautas não são prioridade, você tem que discutir outro exemplo. Eu acho que a pauta principal que a gente tem que fazer é a questão da desigualdade, que aí você toca em todo mundo. A desigualdade social hoje é um paradigma do mundo. Você tem 10 homens que controlam 3 bilhões de pessoas. No Brasil, quem é que manda? 40 pessoas. 40 pessoas mandam no Brasil. É a tese do apartheid social, né? Que aí é da você cidade. tem que discutir esse processo da desigualdade. Como é que você concentra a mão de forma nababesca? Esses caras perderam o senso do mundo, comprando os brinquedinhos iate de 50 milhões, avião, etc e tal, e você tem 800 milhões de pessoas passando fome. E não é falta de alimento. O alimento vai para o lixo. E a fome existe. Então, é razoável, é humano, essa discussão tem que haver. Você tem que discutir a questão da política chamada educação. Como é que não tem creche nos 50 bairros de Maceió? Mas esse discurso, quem vai capitalizar ele vai ser o Rafael Brito, não vai ser Por o quê? Ricardo Barbosa. Porque o Rafael, como secretário, fez uma boa gestão na secretaria, o credenciou para ser eleito deputado federal e o PT, o Camilo Santana, do seu partido, se apropriou lá de uma ideia política dele, que é essa escola já agora. que ele capitalizou tanto, porque ele teve a metade dos votos que eu tive aqui em Maceió. Bom, aí é, Entendeu aí, como por é isso que eu é? quero como é que vocês vão Então, falar dessa é contradição. isso aí que eu tô Se ela é interna. Não, se não é começa interna dentro- não é interna não. Já que ele é tão referência, porque ele só teve 14 mil votos em Maceió. E eu tive quase 29 mil. Essa discussão não é consenso, Marcos, sobre isso. Então eu avalio. O Ricardo é um cara que tem pegada, bom discurso. Tem história. Tem boa pessoas oratória, apoiando. Já foi vereador. Já foi vereador. Tem pessoas da academia, exemplo, Cícero. Isso é inegável. Cícero Pérez, professor doutor de economia, é o coordenador da nossa campanha. Está coordenando Isso a campanha do Ricardo? Do Ricardo, no ponto de vista do programa de governo. Isso dá estatura política ao processo. Uma parte da academia está apoiando ele, entendeu? Conhece a realidade. Agora, veja bem, é fácil essa eleição? Não, impossível não, porque não existe. A gente está discutindo aqui e não sabe o imponderável. Eu vou dar só um exemplo. Quem imaginava que o helicóptero do presidente do Irã caía? Aí sofreu um acidente. Se foi acidente ou não, depois o processo vai dizer. Muda tudo, porque ele era um homem poderoso do Ayatollah. Era o homem mais duro, foi procurador-geral de justiça. Então lá pode fazer, porque é regime fechado. A gente é democracia. A democracia, ela demora. Então o que foi que ocorreu com esse cidadão para ele se credenciar para ser presidente do Irã? Vocês estão lembrados que houve um movimento, uma jovem que não usou véu para cobrir o rosto? Sim, lembro. Ela ia ser morta pelo sistema. As pessoas foram para ruas em solidariedade a ela. Foram Ele massacrados. botou o exército na rua, ele matou 5 mil pessoas. Esse cidadão que morreu no acidente. E ninguém sabe se morreu no acidente ou foi proposital. E naquele momento, os concorrentes dele, todos eles declinaram e retiraram o nome. Isso só ocorre quando você tem um processo ditatorial. Democracia, ela tem um processo que ela é lento. Mas o povo vai verificando como é que vai ser essa questão da Braskem. Isso vai ser analisado com calma. Onde todos os governantes, prefeitos do passado, governadores, eles foram omissos através de seus órgãos fiscalizadores. Inclusive do MDB. Também. Quem dava a chancela de licença ambiental? O IMA. O IMA é estadual, não é municipal. Então, veja bem, Então, será que tem isso coisas que- a sociedade não vai compreender? O atual prefeito é o dono dos terrenos. E eu fiz o questionamento a ele, quer dizer, a Salgema, ela comprou o terreno do Pinheiro. Se amanhã esse terreno tiver um processo
de compactação, seria, em tese, o maior condomínio de classe média alta do Brasil. Aí o prefeito, por que você não desapropria? Isso não pode. Você pode. A lei é clara. Se você tem um prédio, um terreno, para o bem público, manda o documento, uma lei, para a Câmara Federal. Não quer porque ele recebeu 1 bilhão e 700 bilhões, um brinquedinho da empresa criminosa. Então a gente está colocando isso de uma forma clara. Quem é que vai fazer esse debate em relação a Braskem de forma corajosa? Entendeu? Transparente. Então eu acredito que quando começar a TV, os programas de rádio, a população, que hoje ela está inerte, não é? E ela vai compreender, o prefeito poderá até ganhar. Agora, ele ganhando no primeiro turno, com todo respeito à população, é um desserviço para a democracia. E se ele ganhar no primeiro turno, ele é um forte candidato ao governo em 2026 ou isso também é um delírio? Também ele é forte candidato. Se ele ganha no primeiro turno, sem dúvida. Então, de lá para cá também vai vir candidato ao Senado. Sem e aí, dúvida. a sua estratégia não poderá continua se Não, veja bem. Porque vai vir uma máquina poderosa. Sim, mas veja bem, o que é que está ocorrendo hoje? A briga hoje do JHC não é nem a candidatura dele, é de vice. Porque o Arthur Lira quer colocar o Davi Davino ou a Jo Pereira, prima dele, né? Aí o que é que está ocorrendo? Esse é o Arthur. E o JHC está querendo manter Rodrigo Cunha porque, na hora que ele for vice, a mãe dele assume 2 anos do Senado. E não é só isso. Na hora que o JHC coloca o Rodrigo Cunha, ele terá, sendo eleito, primeiro ou segundo turno, não importa, espero que não ocorra isso, mas ele é potencial candidato para senador e governador. Por isso que eu acho que o Lula aí o Arthur Lira, peraí. Para acabar com essa confusão. Ó, o Arthur Lira. Para acabar com essa confusão. Viu, velho? O Arthur Lira não interessa para ele. Ele quer botar um vice para condicionar o JHC. Apoiá-lo. Para ele ser o senador apoiado por ele, entendeu? Essa questão é o seguinte: o Lula, o Marcos, ele tem a liturgia do cargo ao respeito ao Arthur, porque ele é o presidente da Câmara. O Arthur Lira é presidente da Câmara até janeiro do ano que vem. Depois disso, ele volta para a planície. Ele falou já. Né? E eu avalio que o Lula, essa paixão momentânea... Ele falou para o chão de fábrica. O Arthur Lira está com a linguagem da esquerda. E você, que é de esquerda, está com a linguagem mais geográfica. Mais... Aí, veja bem, quando o Arthur Lira perder o poder, o Lula terá outro tratamento, pessoal, natural. Ele volta para a planície, ele volta a ser um deputado igual aos outros. Outro cenário. Né? Outro cenário. E outra coisa, quem foi que votou no Lula? Arthur Lira votou em Lula? Não. Arthur Lira votou em Bolsonaro. Arthur Lira é um homem de direita, é conservador. As pautas mais conservadoras do Senado e da Câmara, ele colocou, vou dar só uma como exemplo. Quando ele assume a Câmara, o primeiro projeto que ele coloca em prática é a autonomia do Banco Central. Esse projeto está há mais de 30 anos parado. E ele ainda ironizou. Na cadeira anterior tinha um rapaz ligado à Bolsa de Valores, porque o Rodrigo Maia foi funcionário do Paulo Guedes. Quem inventou o orçamento secreto foi o Paulo Guedes, na gestão do Rodrigo Maia, que queria o 3º mandato. Não pôde. Aí quem operou o orçamento secreto na prática? O Arthur. Então ele ironizou, porque o Arthur era um cara que, no máximo, aqui do agronegócio. E aí ele deu o recado para Faria Lima. Você veja que até agora a Gleice sempre fazendo crítica ao Banco Central. O presidente do Banco Central tem um poder igual ao presidente da República. É a maior taxa de juros do mundo. Isso é um desserviço à economia, quebrando os pequenos, individual, etc. Tal. Os Estados Unidos derrubando. Então, veja bem, quem foi que colocou em prática esse projeto conservador para os rentistas, uma minoria de 2% que manda no Brasil, ganhar dinheiro? Arthur Lira. Arthur Lira não está preocupado com reforma agrária, não está preocupado com pobre, com Bolsa Família. Ele representa a elite brasileira. Ele era um homem do agronegócio, no máximo aqui de Alagoas,
que se projetou e tem essa pauta conservadora. Marcos Rodrigues, poderia passar muito tempo aqui conversando com o deputado federal Paulão. Vou fazer apenas os 2 últimos questionamentos para não passar também essa oportunidade. E gostaria que você fosse bem objetivo, deputado, para poder deixar claro também para o nosso telespectador internauta ao lado aqui do nosso Marcão Rodrigues. Seu relacionamento com Ronaldo Medeiros e como também o PT, em termos de diretório local, diretório estadual, recebeu essa filiação da Tecanelma. Que tipo de impacto ou precedente abre internamente no partido quando a direção veio do Diretório Nacional nesses 2 casos? De cima para baixo, contrariando uma filosofia do PT de anos. Né? Veja bem, na realidade, em relação a Tecanelma, eu fiz o convite não só a ela, mas a sua mãe também, a Tereza Nelma, várias vezes. Sua colega de parlamento. Então, na última eleição, quando ela foi candidata a deputada federal, eu fiz o convite para ela ingressar no partido, fiz o convite à filha também, etc. Então, a falta de iniciativa foi delas, não foi da gente. Faltando uma semana para a eleição, nessa janela, na eleição, repito, de federal, ela queria entrar, já não tinha como resolver. O PT não funciona tanto assim. Passando a eleição, eu faço de novo o convite para ela ingressar. E esse processo demorou muito. Eu acho que teve um problema de tempo, né? Ela demorou muito e quis entrar. O partido tem uma certa dinâmica, uma burocracia, que existe em qualquer organização. Então houve esse pequeno incidente, mas na minha visão, superado. Ela sempre elogiei do ponto de vista público, uma jovem inteligente, com conteúdo, corajosa, que tem um perfil idêntico ao Partido dos Trabalhadores. O ingresso dela, para mim, honra o Partido dos Trabalhadores. Houve esse processo a nível nacional, mas está superado. Relativo ao Ronaldo, eu tive a oportunidade, quando eu fui dirigente sindical e fundador da CUT, ele foi meu colega da Central Única dos Trabalhadores. E naquela época ele era filiado ao PT. Ele fazia parte até da tendência ligada a Cátia Borne, Força Socialista. Um menino assim, bem à esquerda, né? Bem naquele momento. Aí depois ele se forma em administração, sempre foi um jovem muito inteligente. E já concursado do INSS, para chegar à superintendência do INSS, que hoje é gerência executiva, você teria que ter indicação do MDB. Aí o que é que ele faz? Ele ingressa no MDB através do senador Renan Calheiros e durante muito tempo ele é o gerente do INSS. O PT assume o governo, um colega nosso, jornalista que vocês conhecem, o Ricardo Coelho, indica o nome de uma moça que também tinha perfil. Ela foi nomeada, na época era o Bezuíno, passou uma semana no cargo, mas o Zé Disseu, dialogando com o senador Renan, ele volta de novo ao comando do INSS. A gente caminha. Ele me procura, querendo ingressar no Partido dos Trabalhadores, querendo fazer parte, inclusive, do grupo político que eu integro, que o PT é formado com esse desenho. Até não faço grande disputa em relação a isso. E foi candidato a deputado estadual com nosso apoio. Inclusive, ele não conhecia o dirigente, foi a gente que deu abertura, né? Dei alguns conselhos a ele, alguns conselhos ele não aceitou. Exemplo, eu disse, eu sugiro que você não entre na mesa diretora da Assembleia. Ele não acatou, entrou na mesa. Ele foi líder do governo do Renan Filho no primeiro momento. Eu disse, achava que devia ser do MDB. Depois ele escuta o conselho do governador Renan Filho para sair do PT naquela crise do mensalão, né? Da Lava Jato, corrigindo. E sai para o MDB, né? O que foi que ocorreu? A aliança que nós fizemos com o PV, o deputado estadual Silvio Camelo, que era vereador, foi eleito com 15 mil e poucos votos. O Ronaldo teve mais de 25 mil votos e perdeu a eleição. Ele percebeu o erro que ele cometeu. Aí ele volta para o PT, faz um apelo querendo ficar comigo, tal, no grupo. E agora existe uma questão da disputa interna que faz parte do processo, mas isso para mim é uma questão até de ordem menor. O que eu estou preocupado é com essa fala da abertura do Marcos do programa. O presidente Lula, que já tinha uma experiência, foi eleito uma vez, duas, a sociedade reconheceu o papel que ele cumpre, da Dilma Rousseff, que foi injustiçada. Numa população acima de 200 milhões de habitantes, ele elegeu-se com
6 milhões, no segundo turno 2, a sociedade está num nível de polarização imensa. Atualmente o atual presidente é inelegível, mas aí a gente poderá ter outros nomes, e eu não subestimo o papel da direita. É por isso que a gente tem que estar unido, com capacidade, organizando em cada município, em cada local, aproveitando a eleição de vereadores e vereadoras, de prefeito, colocando uma pauta proativa, uma pauta que a sociedade entenda de forma direta, papo reto, como nos diz o jovem. A juventude está totalmente ausente, na sua maioria, da política, Marcos. Você não tem grêmios funcionando, você não tem, né, a estrutura que funcionava no passado das federações estudantis, com capilaridade. Lideranças políticas comunitárias que a gente tinha com organicidade, hoje em dia, uma boa parte fazendo parte da folha de pagamento de algumas prefeituras, inclusive aqui de Maceió, entendeu? Então esse trabalho de base ele tem que ser constante. E é por isso que eu tenho orgulho de, nessa caminhada de vida, que eu já conheço o Marcos há muitos anos, eu continuo. Amanhã estou indo a Brasília. Chego quinta, recebo o pessoal no gabinete, pisando na capital, no interior, não paro um dia. Porque só tem essa forma de fazer política, senão eu me aposento. A outra coisa é que eu não entrei até hoje nesse pântano chamado compra de voto. Então você só tem candidatura surpresa, em cima da hora, é quando você tem dinheiro e compra voto. Aí o cara diz, eita, quem é fulano de tal candidato? É por isso que a minha pré-candidatura 2026 eu já lancei agora. Vai ter intempéries, é isso que o Marco levantou, vai ter algum percurso, eu estou anunciando a boa nova. Olha, pessoal, tá aí. Só eu falo nome... da tese da intervenção, aqui mas no tudo Gazeta bem. News Entrevista. Marcos, deputado, olha, muito primeiro obrigado, dizer viu? que é uma alegria ser entrevistado por você. A elogiar pra você, ele tá slim, né, Marco? Totalmente Deixei de ser um canhão para ser espingarda. O Marcos ouvindo, vocês não ouviram aqui, pessoal. Você precisa ver a maquiagem, com a preocupação com essa falta de cabelo, né, Marco? Esse jovem cabeludo. Paulão, mas vocês, o boa seguinte... peruca, deputado federal, mantenha. Aí vocês dois são os grandes profissionais. Obrigado. Quero aqui toda a direção da Gazeta Web, de forma especial os ouvintes, né? Espero que a nossa presença aqui nessa entrevista contribua para o bom debate e para o bom combate. Com certeza vai contribuir para a reflexão. Um abraço, Paulão, a todos e todas. Dos contras e dos a favores, né? Marcos Rodrigues, para mim é sempre uma aula estar ao seu lado. Valeu, muito obrigado, deputado federal Paulão também. Obrigado, e assim nós vamos encerrando esse Gazeta News Entrevista. Lembrando que você que acompanha no final de semana, durante a semana toda a repercussão também na Gazeta de Alagoas, 90 anos evoluindo sempre a informação. O portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e também para os assinantes NET Claro, no canal 525 em Maceió e na região metropolitana. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio do Gazeta News Entrevista. Até lá.